Olá, caro Diogo Picao. Bem-vindo aqui a estas conversas do Projeto Ágora. Muito contente de poder falar contigo. Obrigado. Uma apresentação rápida. Sou Diogo Picao, músico, compositor, cantautor da Lourinhã e residente em Lisboa. Basicamente é isso. Parece o mais importante. Então eu queria começar a nossa conversa com essa pergunta. De que maneira a pandemia, desde o princípio das restrições, etc., já vamos completar um ano desde o princípio de tudo, afetou a tua situação financeira? Bom, totalmente, porque deixou quase de haver concertos ao vivo, exceto na altura em que abriu depois da primeira vaga. Mas sim, no fundo foi uma quebra, não sei, de 80%, 70%, 80%. Houve ali uma fase do ano em que consegui restabelecer um bocado. Algumas coisas da net que se fez no primeiro confinamento conseguiram render alguma coisa, outras nem tanto. Depois houve alguns apoios do Estado que também ajudaram da Segurança Social, do Ministério da Cultura, também um apoio da GDA com a Santa Casa da Misericórdia, que ajudaram a estabelecer um bocado a coisa. Mas sim, foi um baque muito grande. Sim. Porque, por exemplo, tu nos anos anteriores costumavas fazer quantos concertos por ano? Por exemplo, 2019, 2018? 2019 foi estranho porque foi o meu melhor ano desde que saí da universidade, há 11 anos, em que só fiz de música e foram para aí uns 70 concertos. E em 2020? Não sei. 15? 15? 20 no máximo. Bem, já tivesse a contar com os da net. Com os da net também. Com os feitos mas sim, mas foi assim uma quebra. Eu diria uns 15, 20. Não, por acaso ainda não os fui contar, mas sim. Mas foi assim foi chegar a um ponto da carreira em que, ok, estava a achar que agora sentia que já estava a coisa a rolar, porque isso sempre há uma quebra muito grande, mesmo antes do Covid, de primavera, verão e outono e inverno, que há muito menos concertos. É fisiológica. Mas a partir do momento em que já está, pelo menos eu senti agora que já estou na cidade há mais anos, a roda já andava um bocado sozinha. Aqueles que eu arranjava e aqueles que vinham ter comigo, aqueles concertos que vinham ter comigo, porque já estás no meio. E de repente a quebra foi abrupta. E essa quebra te levou a pensar alguma vez em mudar de trabalho, encontrar outro trabalho, complementar com outra coisa? Sim. Complementar, sim. Comecei a fazer na altura foi para em setembro, um curso de programação digital, de web development. Bom. Mas veio o primeiro concerto grande a seguir e assim rapidamente perdi a motivação. Mas sim, não é uma coisa de agora que eu penso, quer dizer, sempre foi um caminho instável em termos económicos. Isso é uma coisa que eu já sabia desde que fui estudar para música, que assumi isso. Mas, e já noutras alturas tive outros trabalhos, ou a dar aulas de música no início, e depois tive alguns trabalhos, trabalhei num hostel, e pensei nisso, arranjar alguma coisa a longo prazo que desse para trabalhar nas duas, na música e nesse caso na programação, porque pareceu-me que era uma coisa que há bastante procura e que dá para trabalhar à distância. Mas pronto, quando dá concertos, o meu foco vira diretamente para tocar. Pronto, mas é um pensamento que já vinha desde antes. Sim, só se tornou mais forte, porque a quebra também foi muito mais forte. Grande. Mas pronto. Gostava de saber se, a partir do momento em que tivemos estas restrições e confinamentos, lockdowns, etc., de que maneira essas situações podem ter afetado o teu trabalho criativo? Por exemplo, tu compões, fazes músicas... Vou-te ser sincero, logo no... Ou, por exemplo, em colaboração com outros... Sim, no início, no primeiro confinamento, em março, eu acho que estava um bocado mais organizado. Quer dizer, acho que houve ali partes mais criativas, em que escrevi mais, até texto, uma outra crónica... compus 2 canções na altura, acho que, mas depois o tempo vai passando, entras um bocado no marasmo de estar muito tempo em casa e falta-te o estímulo exterior, não é? Porque acho que também compões, eu pelo menos componho em relação
ao que me acontece na vida. E se eu estou sempre em casa, pronto, aquilo depois rapidamente se esgotou. Yeah. E de repente... A chama... Sim, dás por ti, tipo, já não... Vais compor sobre o quê? Quer dizer, depende das pessoas. A mim, pelo menos, no início ainda senti isso, tentar-me organizar um bocado mais para isso e depois compus ali uma coisa ou outra e escrevi um bocado mais, mas essa chama depois foi-se um bocado embora. Agora, neste confinamento, estou a aproveitar para gravar o meu próximo álbum. Pronto, que é... Ou seja, as coisas já estão compostas. É um bocado pensar nos arranjos, chamar os músicos, ir gravando, porque não há muito mais a fazer. Fartei-me também de combater não dá como combater um tsunami. Tipo, pronto, estás a ser levado, é um bocado tentar manter-te à tona d'água. Tomar pela positiva é ser produtivo ao máximo. Sim, de alguma maneira, sim. Isso é positivo, aproveitaste, por exemplo, este último nesse sentido. Agora, gostava de perceber, por exemplo, em termos de concertos ao vivo que tu fizeste, não aqueles online. Sim. São duas dimensões distintas. Naqueles em que tocaste mesmo ao vivo com o público, o que é que sentiste em termos de limitações, ou simplesmente como é que os elementos externos à música, como as restrições, a máscara, etc., podem ter afetado a tua performance? Ok. Bom, a primeira sensação foi de alívio gigantesco, porque de repente estava a tocar para pessoas, presencialmente. E isso foi uma sensação muito positiva. E ao mesmo tempo percebia-se que havia ali um medo no público, ou nas pessoas que estavam a organizar o concerto. Isso foi diferente um bocado dos concertos mais pequenos, de bar ou de restaurante, que haviam, não sei, 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, e pelo menos as pessoas estavam ali próximas, mas sentias isso, toda a gente de máscara. É uma coisa estranha, é difícil habituar-te a isso. Só como eu acho que vínhamos de um período tão chato, que deste alguns concertos online, que é 1000 vezes pior que isso, a sensação foi, menos mal, pelo menos posso estar ao pé das pessoas a tocar. Mas depois foi estranho, por exemplo, num concerto grande, dos melhores, que foi o do ano passado, foi no São Luís, organizado pelo Beleza e pelo Music Box, em que era uma sala grande e de repente chegar e teres metade das cadeiras vazias e pessoas a quererem dançar e o pessoal que trabalhava lá a dizer que não podiam, aquela coisa de cumprir as regras. E é meio um contrassenso, e tu sentes que aquilo está a levantar voo e tem que pousar, nunca consegue arrancar. Na mesma foi um alívio, porque vinha dos vários meses em que a única possibilidade de tocar foi online. Portanto, era um misto, uma dualidade ali com as duas coisas. Seja, de um lado a felicidade de poder estar lá outra vez e ao mesmo tempo a consciência que isso não podia levantar um voo. Exatamente, sim. Principalmente quando é música mais dançável, não é? Nesse caso específico, São Luís era muita música cabo-verdiana e tal, umas coladeiras e tal. Sim. De repente as pessoas já estão agarradas à cadeira e eu próprio a tocar, a querer dançar, então sim. Mas pronto, é isso, era uma sensação. E em relação àquelas performances online, já que hoje em dia parece que este formato vai ser também uma das possibilidades futuras de transmissão. Vou ser sincero, eu acho que tens uma ferida e depois um penso por cima, mas o penso não é a resolução, a ferida tem que sarar. No fundo é o que eu achei dessas coisas online, que é, ok, que bom eu posso estar a tocar, e houve uma ou outra que economicamente correu bem, outras que, não digo que foram fiascos, mas que não, em termos económicos não deram nada de especial. O que também é interessante perceber, porque se é um novo modelo para fazer no futuro, é interessante perceber, ok, mas se não serve para os músicos sequer terem um cachê a mínimo, então não é um grande modelo económico, pode ser um modelo de divulgação para fazer de vez em quando, mas é como ter, se não fores um artista de renome, teres música no Spotify é fixe ou nas redes sociais, é fixe para divulgar o trabalho, mas não é isso que te dá dinheiro, não é? Ou seja, cada play é 0.2 cêntimos, creio, portanto. Acho que é 0.008, uma coisa assim. Sim, pronto, é assim um mínimo. Portanto, eu acho que foi
por um lado é bom, é o misto também. É bom haver essa possibilidade, foi bom ter havido essa possibilidade, foi bom ter havido público e as pessoas terem mexido. Mostrou também a importância da arte e dos concertos na vida das pessoas, sendo que somos trabalhadores bastante precários, ao mesmo tempo percebes que há muita, e com fraca organização sindical e fraca organização de classe, ao mesmo tempo as pessoas querem ouvir a música, querem ver os filmes, querem ver teatro, querem esse tipo de cultura, mas eu não acho que seja uma troca, principalmente quando são coisas mais... Bom, primeiro porque a qualidade sonora é difícil de ter, por exemplo, concertos que tu fizeste pequenos em casa, não tens material técnico suficiente para ter uma qualidade a sério. E pronto, e às vezes é mais porque tu sentes que estás a ver os músicos ao vivo, mas em termos técnicos é quase melhor gravar antes e pôr a certa hora disponível, porque... e depois também é a questão de teres tanta oferta, ou seja, tu não podes estar a combater com a quantidade de shows, de concertos gravados ao vivo durante décadas com qualidade boa, então os mais recentes, não é? E de repente estás a ver o teu live ou o teu concerto no Zoom e é tipo, ok, porque o teu público gosta das canções e... Se bem que houve alguns concertos online produzidos já em estúdio, tipo... Claro, e é mais... No teatro... Em algumas salas de espetáculo. Sim, nesse caso, tendo mais meios técnicos e uma boa ligação à internet, é possível fazer isso. Agora, a partir de casa, que era onde muitos artistas, e os artistas independentes, creio que a maior parte deles estiveram nessa situação, tiveram que trabalhar, foi com a sua net que tinham disponível, com se calhar o interfacezinho que tinham ali, se tivessem um microfone ou dois, pronto, tentar. E eu acho que as pessoas vão ver, isso também é um lado interessante, que as pessoas ligam-se a isso porque há uma ligação também emocional à música que está a ser feita, ao artista específico que aquelas pessoas gostam, e eu próprio dei por mim como público a ver um ou outro live de artistas que gostavam muito, às vezes com qualidade de telemóvel, e a gostar muito daquilo, a perceber, ok, isto é o que é, não é que a qualidade sonora seja muito boa, mas de partilhar com esse momento. Até eu acho que foi bom nesse sentido. Agora, no futuro, eu acho que isso não pode ser visto como agora descobrimos aqui uma coisa que vai funcionar. Exato. Então, as estratégias para nós pensarmos em novos formatos, isto há de vir ainda, não sabemos bem qual é que será o futuro. Pois, eu acho que a primeira coisa é resolvermos isto para podermos voltar a tocar ao vivo, que nunca vai ser substituído para mim por nada. Porque tocar ao vivo, quer dizer, é a troca entre os músicos que estão no mesmo espaço a tocar e a reação do próprio público, não é? E é nessa troca, há um momento ali em que as pessoas estão fisicamente juntas e isso faz muita diferença. Seja no público que está a ver e está a ver aquilo acontecer ao vivo, não live, como diz na net, mas ao vivo realmente, ou aos vivos, como diziam. Ou seja, mas além disso, de resolver esse problema, na parte digital, a questão é, os modelos em que isso for feito têm que ser minimamente rentáveis. Pronto. Ou que sejam coisas mais curtas só de divulgação, porque tu queres, pronto, e há ali um espaço para aquilo. Mas, por exemplo, houve alguns deles organizados em Zoom e com alguma organização por trás. Na altura até o My Invisible City, que era uma associação que estava a fazer esses concertos, mais bem organizados e funcionaram, ou o Inside Number 9, que eram outros amigos que já faziam antigamente os concertos em casa e organizaram aquilo, e de repente há algo palpável, não é? Que ajuda a pagar a renda e não só, porque as visualizações não pagam a renda, não é? Tipo, as palmas e as palmas e as visualizações podem ser boas ou más para o ego, mas não pagam a renda, nem nunca pagaram um jantar. Portanto, tem que haver esse equilíbrio e acho que no futuro tem que haver tentar ter essa noção. Também até que ponto é que a gente se pode estar a expor na internet, em concertos e tal, mas que não tem nenhuma retorno financeiro, que é onde nós somos, com o qual nós contamos para ter a nossa vida como toda a gente. Não é pedir, também não é dizer
ter nada que as pessoas não queiram, que em quase todos os trabalhos não seja uma coisa óbvia. Como dizia a Billie Holiday, como é que era? Don't ask me to give the only thing I can sell. Algo assim do género. É isso, não me peças para dar aquilo. A única coisa que eu posso vender, que é a minha arte. Exato. Obrigado, Diogo. Fantástico. Queria saber, para terminar, quais as tuas expectativas em relação à política, ou, digamos, os governos, o que eles podem fazer para proteger um pouco este setor cultural e também aqueles movimentos reivindicativos que surgiram agora. Se tens algo a dizer sobre isso. Bom, uma das coisas que mais me dá esperança neste momento será se conseguirmos criar o estatuto do artista, ou do artista e dos trabalhadores da cultura, que me parece haver com o sistema de intermitentes em França e que aqui não há. Eu acho que isso daria algum fôlego a quem trabalha nas artes. Não só os artistas e os frontmans, mas todos os artistas estão à volta da criação de qualquer peça ou de qualquer obra musical, o que for, e todos os técnicos também que estão à volta dessa... que quase todos sofrem do mesmo, que é quando há trabalho recebes, quando não há trabalho não recebes. Pronto. Acho que essa é a primeira... porque se começa a ouvir falar disso pela primeira vez em alguns políticos e nos meios nos mídia. Porque isso mete aqui uma questão que é finalmente a sociedade perceber ou admitir que precisa destas pessoas, utiliza os recursos que estas pessoas queriam, não é? Gosta do trabalho que elas fazem, então a sociedade como um todo tem que se organizar para essas pessoas terem meios básicos de subsistência. Para mim parece-me óbvio, não é? E, portanto, essa é a minha única esperança deste processo todo tão duro. Pronto. É que realmente se fique tão óbvio que é, além de uma coisa importante, um tipo de escolha de vida muito precária e que as pessoas fazem na mesma porque gostam daquilo que fazem e acreditam na arte que fazem e então decidem dar as suas vidas por isso, porque às vezes não é uma escolha, é uma necessidade também. Queres exprimir uma coisa e decides dar a tua vida, escolher o teu caminho profissional naquele sentido. Portanto, isso é uma coisa que me dá esperança, que a sociedade num todo e os políticos forçados por essa noção crescente criem esse estatuto, não sei em que moldes, mas no caso eu acho dos intermitentes em França tu descontas por todos os concertos ou peças que fazes e depois, quando não tens trabalho, há uma média para conseguires subsistir se não houver esse tipo de trabalho. O que também eu acho que vai forçar os próprios músicos e os artistas no geral, que muitas vezes vivem ali todos vivemos ali numa zona cinzenta, em que não se passa recibo de tudo, em que de repente há uma força para se passar tudo e para tudo ser declarado, mas que o Estado também contribua quando é necessário e que aceite que há realmente uma onda, não é um trabalho estático, pronto. E a criação cultural será melhor quanto mais estrutura tiverem as pessoas. Pronto, isso é a esperança maior que me dá. A outra questão é, não sei se é esperança, mas tenho alguma esperança que os próprios músicos, e neste caso contra mim falo, ganhem um pouco mais alguma noção de classe, de consciência, sim, e que se comecem a juntar um pouco mais e que se comecem a criar estruturas agregadores, sindicatos que funcionem, ou que pelo menos tenham uma abrangência grande, da classe que já está em trabalho e também dos alunos que estão a ser formados agora e que vão para o mercado de trabalho entretanto. E pronto, isso era uma coisa boa em termos para nós e para quem vier a seguir. Exatamente. Pronto. E também que isso seja feito pelas sociedades dos direitos, seja a SPA, a Sociedade Portuguesa de Autores, que eu acho que é muito fraca no trabalho em transmitir a informação e o conhecimento, principalmente às pessoas que se estão a formar agora. Acho que é essa fraca comunicação exterior com os direitos dos autores, no âmbito no geral, não de quem já está inscrito, mas na sociedade no geral. E na própria GDA, que na mesma acho que tem feito um trabalho até bastante bom durante esta pandemia de apoio e de transmitir essa informação, porque não é só existir o apoio, não é só
é dar literacia, é saber, é ensinar os artistas, os criadores ou os executantes, no caso de não serem até compositores, no caso da música, mas que dos direitos que lhes assistem e para as pessoas poderem registrar as coisas e para a recolha ser feita o mais justamente possível e a repartição ser feita o mais justamente possível. Porque senão, quer dizer, ou seja, não serve só cobrar-se depois, a repartição não é clara e não é transparente. Pronto. Mas eu acho que quanto mais noção de classe houver e mais houver essa união, melhor vai ser para todos. Claro que há aqui uma questão que é a criação artística, e acho que por isso é que é difícil organizarmos por classe, tem um lado muito individual e tem um lado muito difícil de agregar às vezes. E noutros não, ou seja, nós, por exemplo, como músicos, tocamos em conjunto, tocamos em bandas, mas, por exemplo, se me perguntares para escrever canções, geralmente eu quero estar sozinho. Sim. Até aquilo está feito, eu nem quero sequer a opinião de ninguém. E depois, quando acho que já está mais ou menos o que me parece interessante, depois vou partilhando e até às vezes corrigindo coisas que eu acho pertinentes consoante as críticas dos outros. Mas há um lado, e depois liga-se a estética, não é? Porque tens um bocado de deixar cair ou seja, tu podes não gostar esteticamente da obra de um artista e nem mesmo a reconhecer-te em termos de classe com ele. E isso é uma coisa que eu acho que os artistas têm muita dificuldade. Que é, ok, eu não gosto daquela obra específica, mas nós estamos todos dentro de uma classe que é, no caso, ok, subclasses, o músico, o ator, o encenador, sei lá, o técnico de som, mas pronto. Não, é começarmos a separar um bocadinho a coisa que eu acho que ainda é difícil de... Ou seja, o músico clássico, o músico de jazz, o músico de samba, o músico pimba, o rapper, o que for. Okay, as pessoas estão a criar música, isto falando só no âmbito da música, e tem que haver uma noção que estamos todos nesse mesmo barco. Não é que todos tenhamos gostado do trabalho uns dos outros e dar palmadinhas nas costas, não é nada disso. Acho que até é bom criticarmos e não é que a gente tenha que seguir o trabalho de coisas que não gosta, mas termos essa noção que não temos que gostar do trabalho, necessariamente esteticamente, que está a ser feito, para percebermos que trabalhamos todos na mesma coisa, no nosso caso, que é a música. Portanto, e que levamos música a vários públicos diferentes. Pronto, e que tudo isso é válido. Porque eu acho que isso nos vai dar muito mais força em termos de classe. E vai evitar com que haja caixas tão baixos e haja uma precariedade tão grande. No fundo é isso. Perfeito, muito obrigado. Nada. Diogo, ultimíssima pergunta que eu te queria fazer. Tu tens realizado concertos online durante o período mais crítico, se bem que ainda estamos num período crítico, e tens contribuído, por exemplo, em produções de discos, etc. Tens uma ou duas músicas que nós possamos linkar a esta entrevista para te ouvir? Sim, olha, um dos concertos que dei no verão, que foi a convite da Câmara Municipal de Lourinhã, onde eu cresci, foi uma série de concertos que eles fizeram, que se chama Sons da Minha Terra, e foi um concerto todo gravado por uma equipa técnica, vídeo e som, e que está disponível no YouTube da Câmara Municipal de Lourinhã, e em que eu toco só piano e voz. E foi o primeiro concerto que eu fiz assim, só piano e voz, que é como eu componho as canções, pronto, sem banda. Portanto, esse é um deles. O outro foi um trabalho de um duo que eu faço parte, com o Olmo Marinho, que se chama Samba Calau, que foi gravado no Camões, que é um lugar de concertos muito interessante ali na Graça, aqui em Lisboa, e que está também no YouTube deles, e é um concerto inteiro, também gravado com qualidade, de som e vídeo. Creio que aquilo está como Little Cam Ones, mas se forem ao YouTube do Camões, vai lá aparecer Samba Calau. Perfeito. Pronto, foram assim os dois mais que eu acho que ficaram mais interessantes nesse sentido. Perfeito. Obrigado, Diogo. Obrigado. Muito obrigado pela conversa.